Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 3 dessa nossa terceira aula de administração geral para você que está começando do zero nessa matéria, não é? Na aula de hoje a gente está tratando de alguns tópicos básicos aí, fundamentais, essenciais, que costumam aparecer sempre em prova. No primeiro bloco a gente falou de gestão por competências, no segundo bloco a gente falou de cultura organizacional, são tópicos fundamentais e várias coisas que a gente trata depois em administração geral e especificamente gestão de pessoas dependem exatamente desse conhecimento que você tem, do que significa competência, do que significa gestão por competência e o possível desdobramento disso para a gestão por desempenho e do que significa cultura organizacional e como isso afeta vários elementos, não é? O próprio assunto que a gente vai estudar nesse terceiro bloco, na verdade, dois grandes assuntos, que são clima organizacional e mudança organizacional, tem muita relação com a cultura organizacional e, na verdade, isso se reflete em vários processos de desenvolvimento organizacional, não é, que também tem a ver com a mudança da cultura, de adoção de diferentes padrões de estratégia organizacional, da utilidade do planejamento, da possibilidade de introdução de novas tecnologias. Tudo isso tem relação, claro, com a cultura da organização e o quanto ela é mais ou menos propensa. Uma coisa que a gente não chegou a falar no segundo bloco, que eu queria falar para vocês agora, é sobre uma classificação que diz que as culturas organizacionais podem ser fortes ou fracas. Quando a gente fala de culturas organizacionais fortes, a gente está falando de uma situação em que existe muita coesão, ou seja, aquela identidade cultural, aquela identidade coletiva, ela consegue impregnar vários níveis e todos os elementos ali da cultura organizacional, de forma que os padrões de comportamento, de normas, de valores, de crenças sejam muito semelhantes entre si. Então, uma cultura muito coesa, muito forte. E o contrário disso seria uma cultura fraca, ou seja, onde há pouca coesão, existe uma distância grande entre uma cultura oficial e os vários tipos de subculturas que existem lá dentro. Ou seja, você consegue enxergar mais claramente as diferentes subculturas e não consegue enxergar um padrão único, né? Então, a cultura pode ser mais forte ou mais fraca. De qualquer forma, vai sempre haver uma resistência grande, um processo demorado para fazer alteração de cultura organizacional, ok? Bom, entrando agora no assunto próprio do nosso terceiro bloco, a gente vai falar sobre clima organizacional. Vamos dar uma olhada na tela para a gente partir para alguns conceitos de clima organizacional. Primeiro, esse conceito aí do George Litwin, que diz, olha, clima organizacional é a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização e que influencia o seu comportamento. Então, um elemento-chave aí nessa definição do Litwin é que sempre isso, né? Ou seja, o clima organizacional decorre da percepção que as pessoas têm. Ou seja, claro que não é só a percepção individual, mas existe uma percepção coletiva sobre a cultura da organização, sobre os elementos da organização, sobre a estrutura, sobre as formas de gestão, as formas de liderança, sobre a qualidade dos processos, sobre os sistemas de incentivo, que vão fazer com que o clima seja bom ou o clima seja ruim. Depende, claro, da forma como as pessoas percebem, não é? Então, claro, os elementos objetivos que existem ali na organização influenciam o clima, mas isso é filtrado pelas pessoas, pela interpretação das pessoas, e não é a interpretação individual, como as pessoas interagem e o grupo influencia a forma como as pessoas interpretam, essa interação dinâmica vai definir como é que se dá o clima, como é que é sentido pelas pessoas o ambiente da organização em um dado momento. E a relevância disso é que, como a gente sabe, como a gente vai ver daqui a pouco, o clima tem influência sobre a motivação e, portanto, sobre o desempenho das pessoas na organização. Volta para a tela. Bom, outro conceito aí do Roberto Coda, ele vai dizer, olha, clima é o indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais como políticas de RH, modelos de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa. De novo, a ideia do clima associada à percepção, ao sentimento das pessoas em relação à própria organização, a certos elementos. Então, por exemplo, como já caiu em prova, se disser para você assim, olha, o clima organizacional pode ser entendido como a forma como as pessoas se sentem em relação à cultura da organização. Aí você vai marcar certo, ou seja, é isso mesmo, não é? Posso descrever dessa forma, eu posso dizer, olha, o clima organizacional é como as pessoas percebem, como as pessoas se sentem em relação à cultura organizacional, ou como as pessoas se sentem em relação aos elementos que compõem uma organização, também está certo. Então, sempre essa ideia de como as pessoas experimentam aquela realidade, como elas interpretam e como elas se sentem em função dessa interpretação, gerando climas neutros, ou climas negativos, ou climas positivos, com os respectivos impactos sobre o nível de satisfação, daí nível de motivação e daí alguma influência sobre o desempenho organizacional em um dado momento. Volta para a tela.
E aí, por que você estuda isso? Olha só, é sabido que o clima organizacional de uma organização pode exercer um efeito dramático sobre os indivíduos que fazem parte dela, e claro, o clima organizacional está intimamente relacionado com o grau de motivação dos participantes. Então, um clima motivacional, um clima organizacional mais elevado vai estar associado a uma maior motivação e, com isso, claro, maior chance de você ter um bom desempenho organizacional. Aí na definição do Kevenato e primeira definição do Gil, mas sempre com essa ideia de que o clima tem influência sobre a satisfação, que tem influência sobre a motivação, que tem influência sobre o desempenho, não é? Então, exatamente por perceber que é importante você ter um bom clima organizacional, existe a ferramenta ou a estratégia de gestão do clima organizacional. Então, trata-se de um processo que visa fornecer um ambiente adequado à realização das estratégias empresariais dentro de um conjunto de valores ou atitudes que afetam a maneira pela qual as pessoas se relacionam. E, claro, assim como as mudanças de cultura exigem longo prazo e esforço planejado, isso também vale para mudanças de clima. Fazer uma mudança de clima, lembra disso, né, pessoal? Fazer uma mudança do clima organizacional no curto prazo, a gente tem a sensação de que isso é relativamente fácil, porque a gente consegue perceber que as variáveis do clima, a percepção das pessoas em um dado momento pode variar mais ou menos facilmente. Mas essa variação ela tende a ter um efeito de curto prazo, ou seja, acontecem alguns eventos que podem até alterar o clima de uma forma imediata, mas a tendência é, passou o evento, passa o efeito daquele evento, muito rapidamente você volta para o clima organizacional anterior. Porque se o clima é como as pessoas percebem a cultura da organização, mudar o clima significa ou você mudar a cultura, ou você mudar as pessoas, ou mudar a forma como elas interpretam a cultura. Todos esses elementos são elementos difíceis de serem mudados. Não é fácil mudar a cultura, a gente já viu, não é fácil mudar as pessoas, trocar as pessoas, e não é fácil mudar a forma de interpretação, os padrões de interpretação das pessoas em relação à realidade organizacional. Portanto, mudar o clima de uma forma consistente, mas sustentável, também é um esforço que exige muito da organização e é um esforço de longo prazo. Então, volta para a tela. Então, essa observação final de que mudar o clima e mudar a cultura exige sempre um esforço de longo prazo de uma forma muito planejada. Bom, a primeira etapa para você fazer a gestão do clima é entender o que está acontecendo do ponto de vista do clima organizacional, fazer uma leitura do ambiente existente em um dado momento. Isso significa fazer um diagnóstico do clima. Então, claro, os objetivos de você levantar um diagnóstico do clima são você identificar e compreender quais são os aspectos positivos e negativos que podem impactar o clima e, portanto, o desempenho de uma organização. A partir daí, criar uma base de informações sobre os aspectos que impactam na satisfação dos colaboradores e, em decorrência, por último, orientar a definição de ações futuras para a melhoria do clima organizacional. Ou seja, são esses três elementos que, em conjunto, permitem você fazer um diagnóstico do clima organizacional, não é? E a partir daí, com esses três objetivos, com o diagnóstico do clima, você tem uma leitura do clima organizacional, você vai identificar o que está bom, o que está ruim, por que está bom e por que está ruim, e a partir daí você consegue fazer um plano com medidas que você vai tomar para, claro, melhorar o clima, fortalecendo aqueles pontos que tendem a aumentar a satisfação e tentando combater aqueles pontos que roubam dos indivíduos a satisfação com o trabalho, né? Então, aí você vai ter um plano e aí você vai fazer algum tipo de avaliação constante para dizer se, olha, está funcionando ou não está funcionando. Então, o diagnóstico do clima ele é feito de uma forma relativamente sistemática, em determinados períodos de tempo, se você estiver fazendo gestão do clima. Então, não é que você faz um diagnóstico, toca o processo e acabou. Não. Constantemente você tem que fazer para saber se as suas ações estão conseguindo os resultados esperados de melhorar o clima organizacional ou não, ou se outros fatores intervenientes estão acontecendo e piorando o clima e, portanto, te demandando novas formas de atuação, né? Então, a ideia de fazer o diagnóstico do clima sistematicamente é essencial para uma boa gestão do clima organizacional. Volta para a tela para a gente falar agora sobre mudança organizacional. Então, normalmente a gente vai associar a ideia de mudança organizacional à mudança de coisas mais profundas. Então, é claro que eu posso mudar aspectos muito específicos da organização, por exemplo, posso mudar a estrutura, posso mudar a forma de gestão, posso mudar o clima, mas normalmente mudanças organizacionais profundas significam também mudanças de culturas organizacionais, não é? Existe, inclusive, pessoal, uma classificação importante das culturas organizacionais, que já foi objeto de questão do CESP, que diz assim, olha,
As culturas organizacionais, elas podem ser mais ou menos flexíveis, ou seja, mais ou menos dispostas a sofrer processos de mudança e processos de alteração. Então existem algumas culturas organizacionais que são chamadas de culturas adaptativas. Então elas compõem estruturas mais orgânicas e, portanto, mais capazes de se adaptar a diferentes requisitos ambientais. Enquanto certas culturas organizacionais, elas são não adaptativas, ou seja, elas são mais resistentes a se alterar de acordo com a mudança do ambiente. Então elas tendem a permanecer rigidamente. É claro que esse tipo de organização vai funcionar melhor se o ambiente for relativamente estável, não é sujeito a mudanças mais lentas, não é, e menos frequentes, não é? Então, essa ideia de culturas mais ou menos adaptativas é um elemento importante, e isso está associado à ideia de mudança organizacional, ou seja, culturas adaptativas vão facilitar a mudança organizacional, e culturas não adaptativas vão provocar dificuldades no processo de mudança organizacional. E é claro que, pensando na relação disso com o clima, à medida que a mudança organizacional for resistida pelos membros da organização no nível individual ou no nível grupal, isso vai afetar o clima. Então, mudanças organizacionais se relacionam com a cultura, porque mudanças profundas implicam mudança de aspectos ou mesmo do conjunto da cultura organizacional e tem impacto sobre o clima e, portanto, sobre a satisfação, a motivação e o desempenho dos indivíduos. Ou seja, esses elementos são elementos que compõem a ideia geral de comportamento organizacional e estão todos muito interligados, né? Bom, vamos voltar para a tela para a gente ver a definição sobre mudança organizacional. Então, olha só, é um conjunto de alterações na situação ou no ambiente de trabalho de uma organização, incluindo o ambiente técnico, social e cultural. É claro que eu posso ter mudanças mais focadas em um aspecto técnico, mudanças mais focadas no aspecto social, mudanças mais focadas no aspecto cultural, mas sempre existem relações entre essas coisas, ou seja, não é porque eu estou atacando um ponto que eu não vou ter influências. Então, mudanças sobre a produção afetam as relações sociais e podem causar impactos sobre a cultura da organização, podem mudar, claro, influenciar o clima da organização para melhor ou para pior. Isso vai ter impacto sobre os resultados que a organização vai alcançar no curto, médio e longo prazo. Outras definições mostram para a gente que existe alguma variação na literatura de interpretação sobre o que é mudança organizacional. Então vamos dar uma olhada nessas duas. Primeiro, essa definição do Wood Jr., que ele dá uma definição mais genérica. Ele diz, olha, mudança organizacional é qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica, humana ou de outro componente capaz de gerar impacto em partes ou no conjunto da organização. Então, qualquer tipo de mudança em algum aspecto da organização já é mudança organizacional na visão do Wood Jr. Já o Robbins, ele utiliza uma definição mais próxima ao conceito de desenvolvimento organizacional. Ele vai dizer, olha, mudança organizacional é um conjunto de atividades intencionais, proativas e direcionadas para a obtenção das metas organizacionais. Ou seja, ele associa a ideia de mudança a um esforço intencional, a um esforço planejado para alcançar resultados. Então, ou seja, o Wood Jr. trata a mudança como um conceito mais genérico, houve alguma transformação, já é mudança, e o Robbins trata isso, a mudança, como um esforço planejado, intencional, de alteração de algum aspecto da estrutura, claro, sempre focado na busca das metas que a organização escolheu. Esses dois autores aparecem em prova, essas duas definições são aceitas, ok? Bom, a partir dessa visão, a gente vai ver algumas características. E a primeira delas é entender que a mudança pode se dar em diferentes níveis, ou seja, a mudança pode ser mais superficial ou mais profunda. Então, a mudança de primeira ordem é uma mudança com uma característica linear e contínua que não implica mudanças fundamentais nas pressuposições dos trabalhadores sobre o ambiente e sobre aspectos que podem causar melhorias nas empresas. Dessa forma, essas mudanças podem ocorrer sem causar quebras em paradigmas da organização. Então, vou lá e mudo a minha estrutura organizacional, mas não de uma forma que isso impacte a cultura organizacional, que impacte a percepção das pessoas, ou seja, eu não faço lá uma grande transformação. É uma mudança, mas é uma mudança de primeira ordem, relativamente superficial. Por sua vez, uma mudança mais profunda seria uma mudança de segunda ordem. Aí eu estaria falando de uma mudança multidimensional, multinível, descontínua e radical, que implica o reenquadramento de pressupostos sobre a empresa e o ambiente em que ela se insere. Nesse caso, ocorre quebra de paradigmas organizacionais e necessariamente eu estou falando da mudança da cultura organizacional. Ou seja, de uma forma genérica, o que a gente está dizendo é que você pode entender o processo de mudança em diferentes níveis. Eu posso mudar aspectos específicos da organização, e se isso tiver alguma relevância já pode ser considerado um fenômeno de mudança organizacional, ou eu posso mudar pressupostos fundamentais da organização
mexendo na cultura da organização. É claro que mudanças de primeira ordem são mais fáceis de serem feitas, são mais rápidas de serem implementadas, mas significam menos do ponto de vista de alteração da organização. E, por sua vez, claro, mudanças de segunda ordem que realmente significam uma mudança organizacional profunda, elas são mais difíceis de serem implementadas e vão oferecer ou vão requerer um maior esforço, um maior tempo para que se consolidem, para que aconteçam e se consolidem. Lembrando sempre, pessoal, que isso também já foi objeto de várias questões de prova, ou seja, você não pode dizer que sempre vai haver resistência à mudança, seja ela de primeira ou de segunda ordem. O que você pode dizer é que existem várias reações possíveis. Existe uma aceitação total à mudança, é possível que aconteça, existe uma aceitação parcial e uma rejeição parcial, e existe uma rejeição absoluta. É claro que a rejeição à mudança é mais comum. Isso também já foi objeto de prova, fique tranquilo. Isso é consenso na literatura. A rejeição à mudança é mais comum. O que você não pode confundir é entender que o fato de ser mais provável, mais comum, faça com que necessariamente ocorra rejeição. É só pensar, existem mudanças que imediatamente provocam a adesão das pessoas? Bom, qualquer mudança que faça com que você trabalhe menos e ganhe mais, essa vai ser certamente uma mudança que todo mundo vai topar facilmente, não é? É verdade. Então, há mudanças que são mais facilmente aceitas e há mudanças que são muito rejeitadas. É claro que a tendência maior é algum nível de rejeição, com frequência a rejeição absoluta, pelo menos no primeiro momento, mas algum grau de aceitação é possível de acontecer conforme o caso, ok? Volta para a tela. Bom, além dessa história da gente classificar a mudança em diferentes níveis, a gente tem que pensar na mudança como um processo que não ocorre por nada. Ou seja, sempre que houver um processo de mudança organizacional é porque houve em algum momento alguma força desestabilizadora, que pode ser de origem interna ou de origem externa, pode ser uma nova estratégia, pode ser um novo planejamento, uma disponibilidade de recursos, ou pode ser coisas externas, como, por exemplo, mudanças socioeconômicas, mudanças de legislação, não importa, mas são forças que desestabilizam a organização e que levam, então, à necessidade de mudança organizacional. Isso vai significar, em alguma medida, mexer nas tarefas dos indivíduos, mexer na direção estratégica, na cultura da organização e nos processos organizacionais, para criar, de fato, uma mudança da organização. Se não houver a mudança necessária, a força desestabilizadora vai continuar atuando, continuar mantendo a necessidade de mudança. Até que, finalmente, por meio da alteração desses elementos, você consiga gerar de fato a mudança e aí você tem uma nova organização, uma organização criada ou formatada a partir do impacto de forças desestabilizadoras de origem interna ou de origem externa. Não é? Então, isso são as razões da mudança. Razões da mudança de qualquer organização podem ser encontradas no ambiente externo à organização ou dentro dela, ou como uma combinação de ambos, ou seja, de como mudanças no ambiente às vezes se relacionam com fatores internos e acabam provocando, então, forças desestabilizadoras. Não é? Então, você vai ter que, se você quiser entender a mudança, você pode, a partir de um diagnóstico organizacional, identificar a identidade, a natureza e a fonte dessas forças para, a partir daí, lidar melhor com o processo de mudança e construir ele de uma forma mais planejada, mais organizada, da forma mais organizada possível. Né? Virando a tela, só para dar exemplo aí de forças desestabilizadoras externas, a gente está falando, claro, de forças que são identificadas com o ambiente externo à organização, como mudanças no ambiente social, no ambiente político, no ambiente econômico, no ambiente tecnológico. Então, introdução de novas tecnologias, novos valores que a sociedade tem, né, novas conjunturas políticas, ou situação de crescimento econômico, situação de recessão, etc., ou determinados setores que são privilegiados. Então, esses são exemplos de forças externas. E forças internas, claro, aparecem dentro do ambiente interno da organização e acabam chegando lá, seja porque existem novos objetivos, novas estratégias, um excedente de recursos que precisa ser aplicado, ou a influência que vem dos profissionais da organização por meio das suas associações ou corporações internas, que acabam ajudando a criar novos valores, novas demandas e que exigem que a organização se transforme em um dado momento. Não é? E é claro que, pensando no âmbito da mudança, como a gente viu, a mudança pode ser mais focada em um determinado aspecto ou pode ser generalizada. Então ela pode afetar a estratégia, pode afetar diretamente a cultura, pode afetar as formas de gestão, os estilos de liderança, pode afetar os processos de trabalho, a própria definição da estrutura organizacional, pode afetar os sistemas de informação. Então ela pode ter um impacto um pouco mais estrito ou um impacto mais geral. É claro que quando eu falo de alguns elementos como estratégia e cultura organizacional,
por mais que esse âmbito seja específico, ele vai ter influência sobre toda a organização, não é? Porque a gente sabe que a estratégia e a cultura permeiam toda a organização. Isso também pode acontecer com os outros elementos, dependendo do tipo de mudança que aconteça. Mas aqui a ideia é mostrar que o âmbito pode ser focado ou pode ser generalizado, é outra forma da gente pensar no alcance das mudanças, né? Então, além de pensar que a mudança pode ser de primeira ordem ou de segunda ordem, eu também posso pensar numa mudança com um escopo mais restrito ou com um escopo mais amplo em função dos elementos que ela abarca, não é? Bom, do ponto de vista de processo, eu vou pensar na mudança como um processo de 3 fases, segundo o modelo descrito por Leon, que vai dizer o seguinte: olha, quando você vai mudar uma organização, existe ali um modelo consolidado, uma forma de funcionamento, uma cultura, padrões, sistemas. Você precisa romper com esses paradigmas para dar a possibilidade de novos modelos serem implantados. A partir do momento em que esses novos modelos são implantados, você vai precisar dar uma consolidada neles, porque isso demanda um certo tempo. Então você introduz novos padrões de funcionamento, novas formas de gestão, novos sistemas, novas direções estratégicas, e a organização precisa de um tempo para assimilar e para consolidar isso. Não basta você jogar ali os novos métodos e achar que eles vão se cristalizar imediatamente. Não vão. Então, quando você vai fazer um processo de mudança organizacional, você vai ter que seguir 3 grandes passos, né? Tem que ter uma fase de descongelamento, uma fase de mudança propriamente dita e uma fase de recongelamento. Esse modelo é o modelo de Lewin, que a gente vai ver agora. É certamente dos modelos de mudança organizacional o mais frequentemente cobrado em prova. Então vamos dar uma olhada nele. Então, como eu disse, a primeira fase é... Então vamos lembrar, né? Só para a gente não perder a visão do todo. O descongelamento, depois a mudança, depois o recongelamento. Então vamos ver cada uma dessas fases, começando, claro, com o descongelamento. Então, o descongelamento é a fase inicial do processo de mudança, quando os antigos conceitos e práticas são abandonados, de forma a encerrar o padrão atual de comportamento que virá a ser substituído. Caso não haja essa fase, você não vai conseguir criar a percepção da necessidade de mudança, e a tendência será o retorno ao padrão habitual de comportamento. Ou seja, para que o processo de mudança de fato ocorra, primeiro tem que haver uma fase de descongelamento, onde as pessoas vão ser sensibilizadas para a necessidade da mudança. Então, você descongelou, aí você pode fazer a segunda fase, que é a fase da mudança. Então, em descongelamento, mudança, recongelamento, a gente está falando dessa segunda fase. Ou seja, nessa etapa, os novos conceitos e práticas são experimentados e aprendidos, levando à adoção de novas atitudes, comportamentos e formas de pensar. Trata-se da etapa da implantação das transformações. Então, primeiro eu consegui descongelar, agora eu posso então implantar novos padrões, porque as pessoas já estão sensibilizadas para a necessidade de implantar uma mudança, não é? E a partir daí, a partir do momento em que eu coloco os novos conceitos e práticas para experimentação e para aprendizado da organização, eu preciso dar um jeito de consolidar, e eu vou fazer isso na minha terceira fase. Então, de novo, descongelamento, mudança, recongelamento, a gente está falando disso agora, ou seja, da terceira etapa do modelo. Então, corresponde à fase em que os novos conceitos e práticas são incorporados definitivamente ao comportamento organizacional, representando a vigência efetiva de um novo padrão. Trata-se da etapa de estabilização da mudança. Então a ideia é que você vai cristalizar uma nova forma, um novo padrão, um novo jeito de ser da organização a partir do recongelamento. A ideia é que, se você não conseguir fazer o recongelamento, existe uma tendência da organização voltar para os padrões anteriores lá do período do descongelamento, ou seja, os comportamentos e os padrões de funcionamento prévios ao processo de mudança. Então, é essencial você não parar na segunda fase, mas você caminhar para essa terceira etapa, que é a etapa do recongelamento, para garantir a consolidação desse novo processo. Então, pessoal, isso, claro, pode ser abordado na prova, como já foi abordado de diversas maneiras, né? Então, como? Então, a primeira coisa é você saber que existe um modelo com essas 3 fases, ou seja, saber que é descongelamento, mudança, recongelamento. Saber que esse é um modelo de Lewin para descrever as fases de um processo de mudança, e entender conceitualmente que descongelamento significa a quebra dos paradigmas e a sensibilização das pessoas para a necessidade de mudança, a percepção dessa necessidade, depois o processo de mudança em si, que é quando ocorre a transformação dos padrões de funcionamento da organização, seja ele em diferentes aspectos, seja ele de uma forma mais abrangente, num âmbito mais profundo da organização, e por fim, o recongelamento, que é quando você consolida a mudança e dá manutenção, dá sustentabilidade a essa mudança. Então,
Essa é uma das coisas que podem ser abordadas em prova, ou seja, entender conceitualmente o que significa essas três coisas. Outra coisa que costuma cair em prova é você identificar o que acontece se não funcionar uma dessas fases, ou seja, se você não descongelar, ou por exemplo, se você não recongelar. Então, se você não descongelar, você não consegue fazer a mudança, porque os padrões vão ser rejeitados, os novos padrões vão ser rejeitados. Por outro lado, se você não consolidar, os novos padrões não vão ficar fixos, e você vai ter uma tendência a voltar aos padrões prévios de funcionamento. Então você tem que entender também as consequências de alguma dessas fases falhar. É claro que se a fase de mudança falhar, simplesmente não tem mudança, aí a consequência é imediata, não é? Você descongela e não coloca um novo modelo, é claro que o modelo anterior vai acabar voltando, é inevitável. Bom, agora pensando também em fases, mas do ponto de vista do processo como uma estratégia de mudança. Então vamos dar uma olhada na tela para a gente conhecer um outro modelo, que é o modelo de Fisher. E ele vai descrever 4 fases que têm que ser seguidas num processo de mudança. Então, a primeira dessas fases é a fase chamada de auscultação. A gente vai identificar isso como um diagnóstico. Então, é uma etapa de diagnóstico da própria organização, englobando um mapeamento de aptidões e resistência à mudança, um mapeamento dos agentes do contexto interno e externo, o levantamento dos restritores e dos alavancadores, ou seja, respectivamente, o que está contra e o que está a favor da mudança, identificação de projetos e ações de aperfeiçoamento em andamento e o levantamento de opiniões e sugestões de atores sociais relevantes. Então, você quer fazer um processo de mudança, a primeira coisa é partir desse diagnóstico, essa seria a etapa 1 do modelo de Fisher. Ou seja, você entender todo o contexto em que você vai tentar promover a mudança, identificando já o que está a favor e o que está contra a sua mudança para você trabalhar esses elementos, fortalecendo os elementos favoráveis e tentando neutralizar ou reverter os elementos que são contrários. Quando a gente diz elementos, lembrar disso, né, pessoal? Quando a gente diz elementos favoráveis e elementos contrários, a gente pode estar falando de pessoas, de lideranças, mas também pode estar falando de grupos, ou de formas de pensar, ou de ideias, ou de processos, ou de padrões de comportamento. Então, existem algumas coisas que favorecem, existem algumas coisas que restringem a possibilidade de mudança, e você tem que lidar com isso se você é o gestor de mudança. Volta para a tela. A partir dessa etapa de auscultação ou de diagnóstico, você vai fazer a etapa de concepção da mudança, ou seja, a etapa de estabelecer o seu plano de mudança. Então, etapa em que o objetivo, o estabelecimento de uma forma exequível de conceber e implantar as mudanças pretendidas ocorre. Então, você deve definir um grupo de mobilização constituído por membros de todas as áreas e níveis hierárquicos da organização para gerenciar a mudança e assegurar a boa comunicação com a estrutura formal da entidade. Então, se na primeira fase você fez um diagnóstico, na segunda você faz o seu plano propriamente dito. A partir daí, você vai executar exatamente a mudança por meio da disseminação e da conquista da adesão às novas práticas, ou seja, é a etapa em que o objetivo é disseminar o conteúdo do plano elaborado de forma a captar ideias e sugestões que possam aprimorar as propostas originalmente concebidas, bem como incentivar a adesão consciente dos funcionários ao processo de mudança. É a etapa em que você coloca as pessoas para praticar os novos princípios, os novos conceitos, os novos processos. Então você pretende aqui internalizar esses princípios e obter o comprometimento de todos. E por último, a partir dessa etapa, você tem a fase de sustentação, que se parece muito com a fase do recongelamento lá do modelo do Lewin, não é? É a etapa de monitoramento e avaliação sistemática das ações de mudança de forma a gerar subsídios para o aperfeiçoamento do processo. De forma permanente, você deve estimular a participação dos membros e promover a revitalização dos compromissos que unem todos os envolvidos em torno dos objetivos comuns de mudança organizacional. Então, pessoal, vamos lembrar sempre de uma coisa, não é? Quando a gente estuda a administração e várias coisas ligadas à liderança, modelos de gestão, a gente aprende que não existe um melhor jeito de gerenciar, uma melhor forma de liderar. Ou seja, a melhor forma de liderar, o melhor estilo de gestão varia conforme o caso. Isso é o que a gente chama de liderança situacional. Então, a gente tende a preferir modelos participativos e democráticos de liderança, mas isso não é válido para todas as situações. Em algumas situações, estilos autocráticos são requeridos do ponto de vista das necessidades da organização em um dado momento. Mas quando a gente fala de processos de mudança organizacional e de desenvolvimento organizacional, necessariamente a gente está falando de processo participativo, processo democrático. Você só muda a organização por meio da mudança das pessoas. Então o processo de mudança só ocorre se as pessoas se envolverem nesse processo, né? Então esse é um elemento importante. E um perigo que tem na mudança organizacional é o chamado efeito da queda do desempenho, a queda da eficácia logo imediatamente após a mudança. Então dá uma olhada nisso aqui, volta para a tela. Davis registra a queda da eficácia organizacional após a etapa da mudança afirmando, olha,
o nível de eficácia da organização vem aqui, ele cai e depois ele volta a subir. Então, a mudança é feita para subir, mas em um determinado momento, justamente porque você está introduzindo novas formas de trabalho, pode haver uma queda do desempenho antes que você tenha uma elevação a níveis superiores aos anteriores. Nesse momento em que a queda de eficácia cai, a mudança está em risco. Então, é isso que ele vai dizer. Olha só, existe logo após ou ainda durante a etapa de mudança, um período de adaptação, onde vai haver um declínio temporário na eficácia até que o grupo chegue a um novo equilíbrio. Esse período de transição em que as pessoas estão se adaptando às mudanças vai deixá-las sujeitas a se desencorajarem por causa dos problemas que aparecem. Então, quando você começa a fazer um processo de mudança organizacional e você tem uma dificuldade associada à implantação de um novo modelo, a questão da adaptação, e existe uma queda do desempenho imediato, é o momento em que a mudança mais corre risco, porque é o momento em que as pessoas vão bater na mudança e falar, tá vendo, isso não vai dar certo. Então toda a resistência à mudança vai encontrar ali um ponto de apoio para ser contrário e eventualmente matar a mudança. Então é preciso ter uma constância de propósitos e estar preparado para esse momento, comunicar sobre esse momento, né, avisar que ele vai acontecer e entender que isso vai levar a resultados melhores ao longo do tempo. Né? Então, o gestor de mudanças e os demais agentes de mudanças precisam estar atentos a isso, ok? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo agora, porque já deu o nosso tempo de terceiro bloco. A gente volta no quarto bloco e eu vou finalizar só alguns conceitos sobre mudança organizacional e a gente vai fazer algumas questões de prova sobre os assuntos da aula de hoje, ok? Até daqui a pouco, turma.